Continuamos então a falar sobre a situação no Rio Grande do Sul. Ação coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social e Conab vai destinar aí mais de 8 milhões de reais para a compra de cestas básicas para os gaúchos. E eu converso agora com o presidente da Conab, Edgar Preto, que está no Rio Grande do Sul. Muito bem-vindo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Simone, e a todos os telespectadores. Vamos lá, a situação de emergência no Rio Grande do Sul foi reconhecida, pelo governo federal para essa liberação de recursos para recuperar o estado atingido pelas chuvas. Enchentes em setembro do ano passado, não é, presidente? A Conab também fez essa distribuição de cestas para as famílias atingidas naquela época, nas enchentes de 2023. Agora a estrutura toda da Conab também mobilizada para mais uma ação para atender a essa pior situação aí já ocorrida no estado, né? E as primeiras cestas, eu pergunto para o senhor, já chegaram no estado? Como é que está o cronograma? Bom, a parceria que a Conab está fazendo com o MDS, já na quinta-feira passada foi feito o empenho, o pagamento das primeiras 52 mil cestas de alimentos que começaram a chegar aqui no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. E nós estamos agora nos preparando com a questão logística, porque boa parte dela, das Forças Armadas, da Marinha, Aeronáutica, Defesa Civil e do Governo do Estado, ainda continuam mobilizados para o salvamento de pessoas, tirá-las dos locais onde estão, que precisam fazer essa remoção e colocar nos abrigos. E agora, então, toda a nossa ação se volta para esse segundo momento, que é garantir o abastecimento. Nós da Conab estamos, obviamente, preparados aí para a questão da alimentação, mas tem a questão da água, da kits de higiene, de limpeza, tudo que será necessário agora para esse segundo momento. Vamos utilizar parte dessa estrutura mobilizada para o salvamento das pessoas agora para levar mantimentos, não só para Porto Alegre, não só para a região metropolitana, mas todos os locais que aonde tiver necessidade, nós com a força que nós temos aqui mobilizados, faremos chegar esses itens básicos. E a alimentação faz parte desses itens básicos. Repito, são as primeiras 52 mil cestas de alimentos que estão chegando no Rio Grande do Sul, mas já está empenhado e já está sendo procedido a compra de mais 45 mil cestas. Então, nós estamos falando já de 97 mil cestas de alimentos que vai estar à disposição da população aqui do Rio Grande do Sul. A nossa atenção neste momento é para atender prioritariamente e primeiro os locais onde estão os abrigos. A sociedade civil se mobilizou de tal forma que instalou cozinhas solidárias nesses locais e é para lá que nós estamos direcionando as primeiras cestas de alimento como prioridade. Mas, repito, nenhum local do Rio Grande do Sul, nenhum território aonde estiver precisando de alimentação ficará fora do nosso atendimento. Cozinhas solidárias, então, presidente, elas vão preparar essa comida aí, depois seguem para esses abrigos que o senhor falou, inicialmente essas 52 mil cestas aí. Eu gostaria de saber, essas cestas, elas vão vir de qual unidade da Conab, de algum estoque aí do Rio Grande do Sul ou de outras unidades do país? E o que vai conter nessa cesta de alimentos? Arroz, feijão, imagino, leite em pó? É isso, Simone. O MDS tem a reserva das empresas que fazem o fornecimento dessas cestas. Essas 52 mil iniciais que estamos falando estão vindo de uma empresa que venceu essa licitação em Brasília. Está chegando de caminhões. Agora, a sala de situação, que é coordenada pelo ministro Rui Costa, determinou também que parte dessas cestas, para ter mais agilidade, chegarão com aviões que virão para o Rio Grande do Sul, parte por vez, obviamente, vai chegando a cada dia um montante. Nós reservamos o depósito, a unidade armazenadora de Canoas, da Conab, que fica localizada no município de Canoas, para fazer a recepção dessas cestas e dali, então, partir para qualquer localidade que houver necessidade. Nessa cesta contém 8 itens de alimentação, como você disse, especialmente feijão, o arroz, espaguete, óleo de soja, sardinha. Outros itens, são 8 ao todo, que vai ser levado para as localidades. Mas eu repito a você e aos nossos telespectadores, o limite nosso é a necessidade. Itens básicos não podem faltar.
e alimentação da mesma forma. O presidente Lula nos determinou força total agora para esse segundo momento, na mobilização, para não deixar faltar itens básicos para a população. Nós temos aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, abrigos que tem 500, 1.500 pessoas convivendo no mesmo espaço que tiveram que sair das suas casas. Então, a gente trabalha com muita rapidez, porque é realmente uma emergência, é algo excepcional, nunca visto, nem no Rio Grande do Sul e possivelmente no nosso país. É verdade, presidente. Eu, como gaúcha, aí, saí do Rio Grande do Sul, né? Tem mais de 20 anos, mas no tempo que eu vivi aí, eu nunca vi uma situação dessa na capital, na região metropolitana. Morei em Gravataí, morei também ali no bairro do Sarandi, e tudo hoje, quando a gente vê as informações, são esses bairros, essas cidades aí todas com esses alagamentos, enchentes, pessoas ilhadas e sendo resgatadas a toda hora, não é? E em relação às cestas básicas aí para o Estado, o senhor falou nessas 52 mil cestas iniciais também, esses 8 itens que compõem a cesta básica, a Cozinha Solidária preparando para distribuir para os abrigos. Os prefeitos e também representantes das cozinhas solidárias, eles devem fazer, então, passar por uma triagem, um pedido aí dessas cestas, ou a própria Conab já tem esses pedidos levantados aí para fazer esse envio? Bom, das cozinhas solidárias, dos abrigos, nós já temos uma boa parte deles no nosso cadastro para a gente fazer esse atendimento com muita urgência. Mas nós disponibilizamos também uma estrutura de comunicação via e-mail na nossa superintendência da Conab do Rio Grande do Sul. Todos os prefeitos e prefeitas, mesmo os setores que já estão em contato conosco, pescadores, a comunidade indígena, no nosso e-mail rs.sureg.conab.gov.br. Podem fazer chegar a demanda desses municípios, das localidades também, por esse e-mail que nós faremos o atendimento. Obviamente, a gente vai fazer um planejamento para não atender tudo de uma vez só, já que, como eu disse, são as primeiras 52 mil cestas, já de 97 mil que estão mobilizadas. Mas todos os locais a gente faz chegar essa alimentação com a urgência necessária. E é exatamente isso que você disse, você conhece aqui a região metropolitana, cidades consolidadas, Simone, viraram um verdadeiro mar, muitas localidades ainda isoladas, alguns locais já desabastecidos com combustível, com alimentação, com itens de higiene. Então é preciso a gente manter todo esse aparato, toda essa mobilização para a gente amenizar o sofrimento das pessoas. Mas eu quero registrar também, Simone, é impressionante, a gente assiste aqui com o coração alegre por ver a solidariedade. No momento de tanto sofrimento é impressionante, mesmo pessoas que estão fora das suas casas ou que estão sem luz, que estão sem energia, sem água potável, se mobilizam com a força que pode para levar ao próximo o atendimento necessário. Então, certamente essa catástrofe que é histórica, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o nosso Brasil, também neste momento está sendo marcado pela solidariedade. É impressionante e nós, gaúchos aqui, recebemos cheio de alegria também a mobilização nacional que se volta aqui para o Rio Grande do Sul. É uma mobilização nacional, como o senhor falou. A gente viu hoje, né, a Força Aérea Brasileira saindo da base aérea de São Paulo com 34 mil toneladas, né, de donativos que serão encaminhados, né, transportados para a base aérea de Canoas, e dali esses mantimentos donativos serem levados para todo o estado do Rio Grande do Sul. É uma força muito grande, a gente vê o brasileiro todo, né, nessa corrente positiva para ajudar os nossos irmãos, né, os meus conterrâneos, os seus conterrâneos também, né, presidente? Agora, eu queria falar também em relação ao agro, né? A gente está mostrando aqui, nesse primeiro momento, salvar vidas, a gente sempre fala, né, o carro-chefe, a gente está sempre colocando nessa linha, mas o agro também está sofrendo, as lavouras, citando o arroz, por exemplo, a gente vê que 20% das lavouras ainda estavam para fazer essa colheita final, e o que foi armazenado também, os silos embaixo d'água, e os produtores estão nessa situação aí de avaliar primeiro essa situação das lavouras, não é? E eu gostaria de saber do senhor, a gente viu hoje aí o governo federal falando, né, avalia, né, essa compra de arroz, feijão também por meio da Conab, né? Como é que está esse processo, essa compra de arroz? Simone,
o nosso Rio Grande do Sul tem uma capacidade enorme de recuperação. Veja você que nos últimos 2 anos, ou o Rio Grande do Sul sofreu com enchentes ou com secas. No início do ano passado, foi aquela seca, uma estiagem grande, que atingiu especialmente o campo agrícola aqui do nosso estado. Depois foi a enchente, depois foi o ciclone. Enfim, o Rio Grande do Sul perdeu da segunda posição, nós fomos para o 5º lugar na produção nacional. E a Conab, entre outras atividades que fazem, nós falamos aqui da cesta de alimentos, a Conab é a 3ª empresa mais capilar do governo federal, nós também temos na Conab o setor de informações agropecuárias. Somos nós, muito orgulho que a companhia produz os dados oficiais da produção nacional. Todo mês, a Conab coloca a campo em torno de 100 técnicos para fazer o levantamento de previsão de safra, que interessa não só o campo agrícola do Brasil, mas também para a nossa economia, para países que dependem da nossa produção. E nós estávamos com alegria, há 10 dias atrás, fazendo o 7º levantamento de previsão de safra e falando com orgulho da recuperação da produção do nosso estado. Nós já havíamos, Simone, recuperado o 2º lugar. Já nessa safra, contribuir com mais de 13% da produção gaúcha seria base da nossa produção nacional. E agora a gente está fazendo esse levantamento ao inverso. Quanto serão as perdas acumuladas? A gente avalia que 15% do arroz, que o presidente Lula falou na matéria que você rodou anteriormente, 15% da produção de arroz ainda estava nas lavouras, especialmente na região central do Rio Grande do Sul, região de Santa Maria, de Agudo, que é uma região também produtora de arroz, está tudo embaixo d'água. Então, essas 15% da produção do Rio Grande do Sul nós podemos considerar como perdidas. E o outro dado, que ainda nós não temos os dados mais apurados, é também da produção que estava colhida, estava nos armazéns que estão alagados. Então, nós estamos falando de uma perda significativa, não só do arroz, mas 20% da soja, que ainda estava para ser colhida, 10% do milho primeira safra e outros itens. A questão do arroz que o presidente falou, a gente fica sempre com uma atenção muito especial pela sensibilidade. 70% do arroz nacional é produzido aqui no Rio Grande do Sul. 70%. Então, quando a gente tem um evento como este, uma cultura que tem essa sensibilidade para o Brasil, a gente volta as atenções a ela. Então, nós da Conab, por determinação do presidente, do Ministério da Agricultura, do MDA, estamos preparando para deixar à disposição do governo todo o mecanismo necessário para que a gente possa, quando o governo decidir quando e a quantidade, poder fazer essa importação do arroz, que não é para competir com a nossa produção local. Veja você, muito arroz foi colhido, está guardado e não está molhado, está próprio para o consumo. Mas nós temos regiões que estão isoladas. Como é que a gente vai poder fazer chegar, ou quando chegará este arroz em outras regiões do país que estão dependendo da nossa produção? Então, muito pelo contrário, não é para competir. Neste momento, nós temos que amparar o agro, amparar os pequenos, médios, grandes produtores do nosso Rio Grande do Sul. Mas nós precisamos ter uma tranquilidade, nós precisamos ter digamos assim, uma estabilidade também para os nossos consumidores. Por isso que o governo, via Conab, com esses 2 ministérios, trabalha, sim, com a possibilidade da importação do arroz, porque nós precisamos dar tranquilidade também para os nossos consumidores. Presidente, só para a gente finalizar, para entender aqui, essa importação seria aqui de algum país da América do Sul, enfim, vocês estão avaliando isso, a importação do arroz. Mas teria um edital, então, para essa compra do arroz, mas na região aqui do Brasil, doméstico falando, ou não? Não, nós vamos proceder uma compra como prioridade, a sugestão que a Conab faz para o conjunto do governo. Não é uma medida que já está tudo certo. A gente está trabalhando nela. Nós trabalhamos com a sugestão da prioridade para o Mercosul, mas queremos também deixar aberto, porque nós não sabemos a extensão também da necessidade, mas prioritariamente nós trabalhamos com a importação aqui do Mercosul. Tá certo, presidente da Conab, Edgar Preto, falando diretamente do Rio Grande do Sul.
Muito obrigada pela tua participação hoje aqui comigo no Agro Mais 17 horas. E qualquer novidade em relação a essa distribuição das cestas básicas, aí também da importação do arroz que será feita, essa compra pela Conab, presidente, por favor, traga para a gente aqui, para a gente atualizar os nossos telespectadores. E uma boa tarde, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado mais uma vez pela solidariedade brasileira voltada aqui para o nosso Rio Grande do Sul. Tá certo, boa tarde.